Olá, tudo bem? É bom nós estarmos mais uma vez nos encontrando de forma remota, online, né? Para nós meditarmos na palavra de Deus. E nós acabamos uma série e agora vamos começar uma outra série de estudos da palavra de Deus e eu baseei grande parte do que eu vou falar aqui nesse livro, que é o Discipulado Radical, né? Bem interessante esse livro, gostei bastante, né? Já li ele, estou relendo mais uma vez, e nós vamos falar um pouco sobre ele. Né? É um homem e uma mulher, eles são pastores, não é um casal, mas eles fizeram esse livro em conjunto, bem interessante. Né? E hoje eu queria falar sobre a importância da escolha extraordinária que Deus faz, que nos escolheu, né? Na nossa vida nós fazemos várias escolhas, né? Na nossa caminhada cristã, na nossa vida cotidiana, na realidade. Quando a gente acorda, já estamos fazendo algumas escolhas que podem ser importantes, como podem ser irrelevantes, talvez, para a nossa vida cotidiana, né? Desde o que a gente vai se alimentar, até qual horário que eu vou me levantar, ou que tipo de roupa que eu vou usar. Mas na vida também existem escolhas que são realmente importantes. Por exemplo, com quem eu vou me casar, com quem eu vou me relacionar, se eu vou me casar ou não também, né? Qual é a minha profissão, qual será o meu tipo de trabalho, né? Em que linha que eu vou seguir? Talvez essa é uma... Se você tem essa oportunidade de escolha, tem pessoas que não têm essa oportunidade de escolha. Simplesmente elas vão por aquilo que podem, ainda mais no nosso país, como que elas vão sobreviver, né? E acabam trabalhando, né? E também que tipo de fé eu vou ter. Eu acredito que essas são três escolhas essenciais na nossa caminhada, na nossa vida pessoal, não é verdade? Né? Que tipo de filosofia? Qual é a cosmovisão? Essa é uma palavra que algumas pessoas não conhecem, mas qual é a visão de mundo que eu vou ter? Isso também é uma escolha que eu tenho que fazer. Pode ser racional, pode ser emocional, em alguns casos. Eu prefiro ter uma escolha muito mais racional nesse aspecto, né? Então, por esse motivo, escolhas são essenciais, né? E Jesus, ele fez algumas escolhas na sua vida também. E eu queria comentar com vocês aqui algo que é importante. Nos evangelhos, quando conta a história de Jesus, diz ali nos primeiros momentos da caminhada que o evangelho coloca, depois que ele já era adulto e já estava para começar o seu ministério, a primeira grande escolha que ele faz é de escolher 12 pessoas que estariam acompanhando ele como discípulos seus, né? E é interessante que ele faz algumas escolhas que talvez ninguém faria essa escolha, né? Homens simples daquela sociedade, né? Profissões que eram simples, não tinham educação nenhuma esses homens, né? Alguns deles eram pescadores, por serem essa era uma profissão muito simples. Outro era coletor de impostos, esse já era uma colocado na, na margem da sociedade, né? Não tinham tanta autoridade. Um deles, você conhece bem, tinha muito fascínio pelo bem material, pelo financeiro, né? Depois esse seria o traidor, né? Mas por que Jesus iria escolher esses homens? Por que ele escolheu esses? Pessoas simples, pessoas realmente não um dos grandes da sociedade. Por que será? Né? E eu acho interessante que diz lá no Evangelho, quando os discípulos se referem, voltando aos 12, depois de ter escolhido os 12, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, Jesus diz o seguinte, ó, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros. Vos designei para que vades e ides e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto que pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Olha que interessante. Aqui a primeira, eu quero ressaltar aqui, tem várias coisas nesse texto, mas vamos ressaltar, se atentar à escolha de Jesus. Jesus está dizendo que não foram os discípulos que escolheram ele,
mas que Jesus os escolheu. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus ele quer escolher a todos, a grande verdade é essa, né? E que se você está nessa caminhada hoje ao lado de Cristo, é porque Ele escolheu você. Ele já estava pensando em você. Na realidade, quando nós pensamos na caminhada cristã, nós pensamos, imaginamos, claro, não, a gente não pode esquecer disso, né? Que o amor de Cristo é que nos atrai. É Ele que nos chama a estarmos ao lado dele, né? É Ele que nos convida a estarmos junto com Ele. Foi assim lá no Éden, quando o casal havia cometido o erro, o pecado. Foi assim que Deus se aproximou de Adão e Eva, foi atrás deles. Onde estás? Né? É claro que Deus já sabia onde eles estavam. E é assim hoje, até hoje conosco. Né? Quando nós falamos em caminhada cristã, entenda que Deus o atraiu. E é por isso que você está aqui. Isso é preciso entender. Né? É Deus que nos traz. Né? Interessante que Jesus escolheu homens que não estavam ligados ao padrão daquela sociedade, não eram realmente os grandes no padrão daquela sociedade. E havia sim camadas naquela sociedade. Nem todos eram iguais, né? Como existe hoje na nossa sociedade também. Né? E é por isso que eu convido você a abrir a Bíblia lá no capítulo 14 de Lucas. Lucas capítulo 14, né? Verso 8, quero dizer. Verso 8. E você vai perceber aqui no que Jesus está falando que existia realmente camadas naquela época, né? O verso 8 lá diz o seguinte: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, e diga: dá lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Né? Jesus aqui está dizendo que naquela época havia um costume, haviam pessoas que as pessoas mais importantes, quando eram convidadas para alguma festa ou por alguma coisa, por algum evento, eles ficavam no lugar mais importante, mais à frente. E Jesus está dizendo, olha, é melhor que você fique lá atrás. Fique ali atrás, que ali é o melhor lugar, porque você não vai passar um constrangimento nesse caso. Né? E sempre foi assim, e hoje a sociedade ela é assim. Mas é interessante que Jesus nos ensinou algo que é importantíssimo, que a graça de Cristo nos ensina. Né? Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo está falando das pessoas, que deu sua vida para todos, para nos salvar, ele está dizendo que todos nós estamos de forma igual na sociedade. Né? A graça de Cristo, ela nos torna realmente dignos diante de Deus. Né? Ou, pelo contrário, ela nos revela que somos pecadores, de fato, né? Mas nos torna dignos porque Cristo Jesus está conosco e nos torna iguais, né? Não há diferença de cor, de raça, de sociedade, de conhecimento intelectual, de instrução, de educação. A Bíblia diz que todos nós somos iguais. Deus nos ama, o sacrifício de Cristo é tanto para o rico quanto para o pobre, é tanto para o analfabeto quanto o doutor, né? É tanto para aquele que é religioso como aquele que não é religioso. Então, essa é a graça de Cristo extraordinária. E é aí que nós vemos que Deus escolheu aqueles homens, porque eles iriam estar sendo instruídos, ensinados nessa graça, e para serem aqueles que estariam proclamando realmente esse evangelho, essa mensagem maravilhosa. Né? E é interessante também, meus queridos, que quando a gente vai aqui no livro de Lucas mesmo, capítulo 5, voltamos ali, quando ele está começando a revelar aqui o ministério de Cristo, nós percebemos que Jesus, os evangelhos tanto de Lucas quanto de João, eles começam
com o mesmo tema e terminam com o mesmo episódio, digamos assim, né? Aqui nós vemos no capítulo 5 Jesus e a pesca, a pesca, né? E assim que também terminam os evangelhos também. Começa com a pesca, o evangelho de João. Começa com a pesca e termina também com a pesca. Lá no verso 4 do capítulo 5, lá diz o seguinte: quando acabou de falar, disse Simão, faze o largo e fazei as vossas redes para a pesca. Jesus estava dizendo, depois que os discípulos haviam pescado a noite toda, não tinham encontrado nada, Jesus disse, ó, vá lá e jogue as redes novamente, né? E respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes, né? E é interessante que eles as redes eram utilizadas normalmente para se pescar à noite. Nunca se usava as redes para se pescar durante o dia, né? Era comum se utilizar disso à noite. E Jesus falou para eles, olha, vai lá e faça novamente. E interessante que Pedro falando, olha, havendo nós feito tudo isso, mas sobre a tua ordem eu vou fazer isso. E foi o que eles fizeram. E houve uma grande pesca. Ali aconteceu uma grande pesca, né? E é interessante que no verso 8, depois que Pedro percebe que ele não estava lidando com qualquer homem aí, né, ele reconhece que está lidando com alguém que é divino, né, com alguém que é especial, que foi uma ordem divina que estava acontecendo ali, né? E aí no verso 8 diz o seguinte, olha só. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Sou indigno, né? Quem sou eu para estar diante do Senhor? Né? Quem sou eu? E é interessante, meus queridos, que na nossa vida, muitas vezes, nós temos que reconhecer que precisamos de Deus. Na nossa caminhada como discípulos, nós temos que reconhecer que nós não podemos. Começa por uma luta interna nossa, né? Eu não posso ser vitorioso contra mim mesmo, até mesmo, né? Mas é interessante que Jesus ensina que nós podemos até planejar, saber fazer as coisas, mas na caminhada cristã é só ao lado de Cristo. Algumas vezes eu, e até mesmo, e com certeza qualquer pessoa, talvez eu esteja falando para alguém, eu já tive que reconhecer que eu preciso realmente de Deus para a minha caminhada. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está assistindo isso daqui, duas coisas podem ser. Primeiro, Deus está te escolhendo já para ser um discípulo dele, né? Ou segundo, Jesus já te escolheu, né? E lembre-se disso. Nós, nesses dois grupos, nós nos incluímos. Lembre-se que eu e você precisamos reconhecer que Ele é o nosso Deus, que Ele vai agir em nossa vida. Você precisa. Se coloque de forma humilde diante dele e ele fará grandes coisas, assim como Deus fez grandes coisas com esses homens. Simples, homens humildes, né? Que hoje tornou o cristianismo a maior religião que existe no mundo, que virou esse planeta, o planeta Terra de cabeça para o ar, né? De perna para o ar. Deus quer fazer grandes coisas com você, assim como fez com Pedro, com Tiago, com João e com os outros 12. Ele quer fazer com você. Deus abençoe a sua vida. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Faça a sua oração hoje. E eu tenho certeza que Deus irá te abençoar grandemente. Lembre-se, você é um discípulo ou uma discípula de Cristo. Está num processo de crescimento. E Ele quer fazer grandes coisas através de você.